Então, as palavras têm poder, porque toda palavra gera uma imagem e a gente precisa associar isso. Eu consigo, não pode falar eu vou lutar, eu vou correr atrás. Eu lutar. Já é um combate, Aham. já fica muito mais difícil. Eu estou correndo atrás do dinheiro, imagina a imagem disso, é você correndo atrás de um dinheirinho. Verdade. Então, quando você fala eu estou correndo atrás, você está dificultando na largada, porque já cansa. Verdade. Estou cumprindo com um desafio, eu vou conseguir. Isso não é ser positivo, é você usar a palavra certa da maneira certa, para que aquilo que você está programando, aquilo que você está falando, gere um pensamento certo e gere um sentimento, que é sentimento da ação. Estamos começando mais um Metamorfose. Eu sou o Marcelo, o apresentador que acredita que o ser humano está em plena transformação, nascendo de um novo casulo a cada dia. E a nossa convidada de hoje, ela é formada em administração de empresa, ela é diretora de compras do Grupo Albarulho, ela tem MBA pela FGV em gestão empresarial e em gestão de pessoas, ela é formada em PNL pelo Instituto IBC. Ela fez especialização internacional na Inglaterra em PNL com Tony Robbins. Estou aqui nada mais, nada menos com Vivian Barraque Rodrigues Moisés. Ô Vivian, muito obrigado pela sua presença e seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada eu, um prazer estar aqui, um privilégio sentar nessa cadeira ilustre aqui, quanta gente ilustre passou por aqui, né? Vai ter muita conversa boa. Você conhece a Vivian Mar Alimentos, Vivian? Não, imagina. Vivian... Fiquei esperando esse momento para ganhar o kit, viu, gente? Santo de casa não faz milagre. Então tá bom. Obriguei ele a me dar um kit nesse momento. Essa é a coxa sobrecoxa desossada recheada. Sim. Produto bom pro dia de domingo. Facinho. Essa aqui é o filé de coxa. Gente, praticidade, né? Praticidade. Pra quem tem pouquinha gente. E essa é a linguiça toscana gourmet. E eu vou levar mesmo pra minha casa, porque senão não vai lá em casa, sabe, gente? É casa de ferreiro, espeta de pau, né? É. Ô, Vivian, muito obrigado pela sua presença, viu? E hoje a gente vai falar aqui de assuntinho bom, né? Só vai ter muito assunto pra gente bater Ele um não papo perguntou aqui. se eu cozinho? É porque eu não cozinho, ele cozinha lá em casa. Mas eu adoro o Vivimar porque eu não preciso fazer nada, eu coloco lá no forno. É facinho, né, fazer, né? É. Ô, Vivian, me fala aqui, você tem especialização em gestão de pessoas, gestão empresarial. Quanto foi seu interesse por estudo, por estudar, assim? Você sempre gostou? Desde pequeno, sempre gostei de estudar muito. Muito mesmo, assim, dedicada, né? Faz parte do meu temperamento, do meu comportamento. Vamos falar sobre temperamento depois, pro pessoal entender. Desde a infância, eu sempre gostei de estudar muito. E assim, estudo pra mim sempre foi um hobby. Nunca levei o estudo como obrigação. Quando eu quero distrair, por incrível que pareça, eu vou lá, vou estudar. Quando eu quero distrair minha cabeça. Legal. E sempre quis fazer administração ou a vida te levou nessa Não, vertente? no começo eu queria fazer biomedicina. No começo, assim, quando tava no terceiro colegial na época. Eu lembro que a minha mãe é minha mentora. Ela falava assim, pode fazer o que você quiser, eu deixo você escolher. Só que se fizer biomedicina, não vai voltar para trás. Ou seja, eu não podia trabalhar com ela, e eu já trabalhava na época. Então, eu pensei muito, mas eu preferi fazer ADM por esse sentido, para continuar no negócio que a minha mãe já estava, que era empresa. E quanto tempo que você começou a trabalhar com sua mãe? Quantos anos você tinha? Eu lembro de ir para a loja, de ir para o Grupo Albarulho, já tinha uns 13 anos, assim. E mesmo, porque eu gostava de ir. E você já fazia alguma coisa lá? Tinha responsabilidade sobre alguma coisa? Não? Não, no começo não, era mais para passar o tempo mesmo. Mas eu fui criar uma responsabilidade, assim, de trabalho depois dos 15. Eu comecei a trabalhar cedo, mas porque eu gostava. Minha mãe trabalhava muito, muito, e eu queria aprender com ela, adorava. Eu comecei a me apaixonar por venda no começo, depois eu fiquei um tempo no RH, ajudando a fazer pagamento. Já trabalhei no caixa um tempo, já fiz de tudo um pouquinho dentro de loja, mas sempre acompanhando a minha mãe na época. E você chegou a ser gerente também? Sim, aí já é meu lado mais profissional, né? A partir dos 18 anos eu assumi uma empresa. Com 18 anos? Com 18. Não, então eu quero falar um pouquinho antes aí. Você falou que você passou no caixa, vendedora, ajudou no crediário. Você conseguiu assimilar alguma coisa geral nisso aí, assim, pra você
aprendeu muita coisa? Muito. O que você achou mais difícil Eu lembro com disso aí? 13 anos eu fazia nota fiscal, que eu queria aprender o que a menina do caixa fazia. Aham. Uma vez eu peguei o talão de nota da minha mãe da loja e fiz tudo de balinha, um chiclete, 2 balinhas. Aí que a menina do caixa viu, eu falei, que é isso que você aprontou? Eu tinha feito uma nota fiscal, mas é que eu tava aprendendo, queria fazer. Então todo cliente que chegava e pedia nota, era a Vívia que fazia a nota. Legal. Eu comecei assim, mas eu gostava da arte delas venderem. Eu sempre fui muito apaixonada por venda. Quando eu via que o cliente entrava na loja, não queria nada, de repente elas faziam o cliente comprar, eu falei, meu Deus, o que é isso? Foi aí que eu comecei a interessar por pessoas, por comportamento. Foi através da venda, acredita? Que legal. E aí, nesse período, você assumiu uma loja com quantos anos? Você falou Com 18? 18, Na onde que foi? em São Joaquim da Barra. Antes, um pouquinho, eu cheguei a montar o meu próprio negócio antes de assumir uma loja no Grupo Ao Barulho, que era com a minha cunhada, a Kelly. A gente vendia cosméticos. Eu trabalhava no Barulho e no meu dia de folga eu vendia cosmética a Kelly. Aí nós montamos uma loja de cosmético, fiquei uns 6 meses. Logo eu recebi a proposta do Denir para assumir uma loja em São Joaquim da Barra. Nessa época eu morava em Miguelópolis e viajava todo dia para São Joaquim. Vixe, e estudava também, né? Estudava, Fazia fazia faculdade? faculdade. É. Era vida corrida. É bom demais. Gente, quando a gente tem energia, tem que fazer. Mas a moçada de hoje não encara muito essas coisas, não, né? Hoje é muito mais fácil, eu acho. Dá para a pessoa estudar online, dá para ela estudar mais perto. Eu não tinha outra opção a não ser franca. Eu viajava 130 quilômetros para Pegava o estudar. busão mesmo, Pegava né? ônibus. Chegava de Isso- madrugada. Isso existe ainda, mas eu acredito que hoje tem mais possibilidades. Uhum. O campo é mais aberto para quem quer estudar. E essa parte de comportamento humano, para você decidir, depois de formada, querer fazer gestão, você fez pela FGV gestão. Primeiro foi gestão de pessoas. Sim, Ou foi empresarial? não, foi gestão de pessoas. Gestão de pessoas. Pra Na você ter escolhido fazer esse curso, essa especialização, essa MBA, o que te levou a isso aí? Na faculdade, a matéria que eu mais gostava era psicologia. Eu era apaixonada, minha professora de psicologia. Tanto psicologia quanto direito empresarial. Porque eu estava no ramo, sempre trabalhei no ramo, então me interessava esses assuntos. Uhum. E eu fiz meu primeiro TCC na minha faculdade, que eu fiz ADM em Franca, na Unifran. Meu primeiro TCC foi em gestão de pessoa, comportamento. Na verdade, era competência. Chamava competência? Eu fiz um TCC em competência, na área de psicologia em competência. Uhum. Era o famoso chá, conhecimento, habilidade e atitude. Eu falei, gente, a pessoa só precisa disso. Se ela tiver conhecimento, ela se habilitar para fazer isso, ela tem atitude, ela vai lá e faz. É isso que eu pensava. Falei, a hora que eu descobri essa ferramenta do tal chá, falei, é isso que eu vou aplicar na minha loja, que eu já dirigia a loja na época. E aí eu fiz meu TCC, eu lembro que eu tirei 9 nesse TCC, de tanto que eu era apaixonada por Deixa eu te falar, você falou um psicologia. negócio interessante aí, aí você queria aplicar na loja que você era gerente. Sim. Então, quando você era gerente, você tentava aprender na faculdade essas coisas para tentar colocar ali. O que você via de dificuldade ali? Era gerenciamento de pessoas maior do que outra coisa? Não? Tudo é pessoas. No relacionamento é pessoas, na empresa é pessoas. Tudo é pessoas. Se você conseguir desenvolver o comportamento humano, qualquer negócio vai para frente. Conversei com todo mundo aqui que passou aqui, de grandes empresários, de pessoas que fizeram coisas grandes em grandes empresas. Rapaz, essa é a chave, né? É igual vendas. Você falar de Pessoas, vendas, vendas é pessoas, é comportamento. Qualquer área é pessoa. Se você conseguir gerir a pessoa, vai dar certo. Aí você fez essa gestão de pessoas, você ainda estava em São Joaquim como gerente. Então, eu usei os funcionários do Grupo Baruto de cobaia nesse TCC meu. Porque eu lembro de visitar algumas lojas, que o Denir sempre me deixou essa carta branca, né? Uhum. Visitar a loja para poder colocar os meus funcionários, para responder o meu questionário para meu TCC. Eu punha lá o questionário. E não tinha nada online, gente. Eu tinha que mandar no malote, o relatório. Fiz todo mundo responder para poder mapear o comportamento de todo mundo, para achar competência. Falou, se todo mundo tem competência para alguma coisa, ela tem que trabalhar no lugar certo. Que legal, que pensamento legal. Aí eu fiquei mapeando todo mundo. Eu mandei para todas as lojas. Era poucas lojas na época, eram umas 5, 6 lojas. Hoje tem 17, o Grupo Ao Barulho. Mas eu lembro de mandar malote para toda a equipe de cada filial, para eles responderem as perguntas, para mim mapear o comportamento, o conhecimento.
E aí definia a competência de cada um para ver se ele estava no lugar certo. E o interessante é assim, que eu achei gente boa, apta para vender lá no crediário. Eu falei, porque essa menina está no lugar errado. Se ela for no lugar certo, ela vai dar lucro. Que legal. Aí foi assim que eu fui me apaixonando por comportamento. Até então não se falava em temperamento, não. O Às temperamento vezes tinha, mas eu não conhecia. Uhum. Eu formei em 2005. Uhum. Então já tem muito tempo, né? Aí eu comecei, dali eu fui para gestão de pessoas. Eu sempre quis fazer uma pós-graduação porque eu tinha uma vontade de dar aula na faculdade, lá atrás. Que legal. Eu falei, então tá, eu vou procurar uma pós, mas para mim dar aula em faculdade. Eu queria, não dava tempo. Se eu tivesse um pouquinho de força, eu ia lá fazer psicologia. Então eu estava entre fazer psicologia, fazer uma outra formatura ou fazer alguma pós-graduação que ligava a pessoas. E eu achei na FGV a gestão de pessoas e todas as matérias que eu via daquele curso era o que eu queria. Falei, pronto, achei o curso. E era um curso rápido, assim, era 4 anos. Hoje é 2 anos, mas na época que eu fiz era 4 anos. Então, eu fiz de 2006 em diante. Dali, eu já desencadeei para gestão empresarial, que eu também fiz na FGV. Logo depois, eu já descobri o coaching. Então, aí você fez coaching também? Você foi querer entender? Eu fiz coaching em Rio Preto, com um especialista fora do normal do Paraná. Depois, aí foi onde eu descobri a PNL, que hoje a minha paixão. A PNL, para quem não conhece, é programação neurolinguística. Fala um pouquinho da PNL. É para você se programar neurolinguisticamente, saber o que você fala, estrategicamente se posicionar de forma certa, de forma correta. Porque assim, o que eu comecei a entender, não adiantava só conhecer de pessoas, precisava falar na hora certa, entender como o outro age. É a famosa ação e reação. Por que eu faço de uma forma que meu irmão, que foi criado na mesma casa, nós vivemos juntos há 30 anos, faz de outra forma, sendo que ele foi educado pela mesma mãe, pelo mesmo pai. É uma arte de pensamento. E na PNL, que também estuda crença, valores, essas propósito. coisas. E a PNL ajuda a quebrar alguns paradigmas também e refazer essas crenças na gente? Quebrar padrão. Ajuda muito. Ajuda você entender por que você age dessa forma numa mesma situação. Pandemia nos dá esse norte bem claro, porque a pandemia todo mundo sofreu a mesma coisa, entre aspas. Um sofreu mais, outro menos. Mas, em geral, a gente viveu uma doença muito grave e cada um reagiu de uma forma. Cada um tinha um tipo de comportamento. Então, quando a gente vê a mesma situação com ações e reações diferentes, são comportamentos diferentes. A PNL me ajudou muito nisso. O coach também, né? Aí, quando que você começou a especializar em temperamento? Que o temperamento aí já é mais profundo no conhecimento de pessoas, né? Igual você estava falando, naquela época que você mandava os negocinhos para as lojas para estudar comportamento das pessoas, mas até então não falava assim temperamento. Você não conhecia sobre isso ainda? Não, o temperamento é uma ferramenta do desenvolvimento humano muito antiga. 400 anos antes de Cristo, ela já se existia a hipótese de que existia uma ferramenta para definir comportamento. Hipócrates, ele foi um grego que definiu bem lá no começo sobre isso. Então, assim, é uma ferramenta muito antiga, usada hoje em empresa, na nossa vida conjugal, para conhecer o outro, saber como que ele faz, por que ele faz aquilo. É pergunta de doido, mas é pergunta para quem quer entender o comportamento humano. E você falou um negócio que é interessante, que isso foi pensado por um grego lá 400 anos antes de Cristo. Isso é uma ferramenta para desenvolvimento humano. O temperamento é uma ferramenta para desenvolvimento humano. Certo. Usado por vários especialistas. Hoje já tem muita gente que fala sobre temperamento. Inclusive, para nós que somos cristãos, tem padre que fala sobre o tema, tem pastor que fala sobre o tema, tem empresário que usa o tema. No relacionamento, ele é muito bom para ser usado. Então, assim, para quem mexe com pessoas, para quem trabalha com pessoas, para mim é uma das melhores ferramentas. Quando eu descobri a ferramenta dos 4 temperamentos, foi como se eu estivesse de frente para o espelho e falasse, Vívia, quem é você? Por que você age assim? Por que você reage assim? Porque as ferramentas do desenvolvimento humano, primeiro, é para autoconhecimento. A gente se conhece, a partir do nosso conhecimento, a gente aprende a conhecer as pessoas. E aí eu consigo lidar com as pessoas.
Mas primeiro eu preciso me conhecer. Vive, se eu não me conheço, eu não sei as minhas habilidades, onde eu posso explorar o meu potencial. Eu não sei as minhas fragilidades, onde eu preciso cada vez mais melhorar, buscar o conhecimento, etc. Você falou bem, se a gente não conhece a nós mesmos, né, como que a gente vai conviver? Uma frase grega antiga é: conhece-te a ti mesmo, né? E o ser humano, ele tem a tendência de conhecer os defeitos dos outros primeiro, e a gente não olha para dentro. Mas antes de nós falar sobre isso, você falou assim sobre os 4 temperamentos. Quais são os 4 temperamentos? E fala um pouquinho de cada um deles. Para a gente responder do temperamento, você sempre pergunta assim, ó, por que a minha ação é diferente do meu irmão, que mora na mesma casa, no mesmo ambiente, vive o mesmo ambiente, são diferentes? Ação e reação, é comportamento. Então, os 4 temperamentos, eles são fleumático, colérico, melancólico e sanguíneo. E aí a gente define eles, eu gosto da teoria que define eles entre os quentes e os frios. Quem são os quentes? São os coléricos e os sanguíneos. Quente, pensa assim, ó, nas pessoas que são bateu, levou, aquelas pessoas que são explosivas, responde rápido, tem a reação rápida, esses são os quentes. Então, se você quer se conhecer, quer se definir entre os temperamentos, aonde eu me encaixo dos 4? Qual é a minha ação e minha reação? Então, define assim, ó, já fica metade da ferramenta aplicada. Quente ou frio? Se você é quente, é porque você reage rápido. São os coléricos e os sanguíneos. Se você é frio, a reação é lenta. Aí tem os melancólicos e os fleumáticos. E o que diferencia eles ali? O melancólico e o fleumático por ser frio? Quais são as características de cada um? Assim? Então vamos lá. Depois que você definiu quem são os quentes, quem são os frios, a gente vai pelos secos e os úmidos. Seco, ele é rígido, áspero. Guarda, é profundo. Aí nessas 2 características, você já entra o melancólico e o colérico. Então, se você já definiu se você é quente ou frio, você acha que você é o quê? Quente ou frio? Eu sou quente. Reage rápido. É. Então, se é quente, é colérico ou sanguíneo. Beleza. Agora tem que saber se você é úmido ou seco. Úmido, ele já é mais flexível, não guarda tanto. O seco, ele já guarda mais, é mais profundo. Então, os secos, quem são? O melancólico. O seco, quem são? O melancólico e o colérico. E os úmidos são o sanguíneo e o fleumático. Guarda o que você fala? Sentimento? Qualquer rancor? coisa. Ah, é? Então, por exemplo, os secos, aqueles que guardam, eles guardam data, sabe o que aconteceu. Sim, data também. Com muita facilidade, né? Todo mundo guarda data. Que talvez faz parte, assim, os temperamentos é o que você faz com naturalidade. É aquilo que você faz sem precisar de muito esforço. Então, você reage rápido, normalmente. Então, você é quente. Ou é sanguíneo ou é colérico. Igual data. Eu tenho problema com data. Eu não sou bom pra guardar a data. E aí, o que eu sou? Úmido. Por que úmido? Porque leveza, flexibilidade, não guarda tanto. Quando não guarda tanto, você não sabe o que você comeu ontem. Alguém te magoou? Tudo bem, já perdoei, esqueci. Isso, a umidade vai para os fleumáticos e os sanguíneos. Então aí já dá para ser definido. Então o sanguíneo tem uma semelhança com o fleumático aí? Tem. Fleumático e sanguíneo, eles esquecem rápido. Ah, então o fleumático também esquece rápido? Esquece, não guarda nada. E o colérico já é igual ao melancólico. Nisso aí? E você vê a diferença deles, né? O colérico é explosivo, bateu, levou, ele fala mesmo o que ele está pensando. O melancólico não, já é mais reservado, ele demora a decidir. Só que a semelhança dele com o colérico é que guarda as coisas. Ai, meu Deus, se você fizer alguma coisa errada com o melancólico e colérico, nunca vai esquecer. E não esquece mesmo. Pode passar 10, 15, 20 anos que ele não vai esquecer. E quer dizer que o fleumático ele esquece. Releva, esquece com mais facilidade. Igual o sanguíneo. Tanto faz, tanto fez, tô nem aí com isso. Legal. E você acha que existe o par perfeito de temperamento, não? Ou cada um pode... Eles se completam. Então, nossa, se a gente fosse perfeito, tivesse os 4 temperamentos, né? Nós seríamos Jesus Cristo. Maria foi, né? Especialista disso. Mas não, assim, alguns autores defendem que a gente tem 2, 3 temperamentos.
Eu gosto da tese que fala que eu só tenho um temperamento. Porque eu penso assim, ó, quem é melancólico, eu nunca vou ser uma colérica. Eu não tenho justificativa para eu ser colérica e pronto. Eu posso aprender habilidades com um colérico. Só que eu não sou uma colérica, eu sou uma melancólica. Certo. Então, a melancólica, ela age lento, colérico age rápido. Colérico é agressivo nas palavras, melancólico pensa o que ele vai falar, porque ele vai agredir alguém. Como que eu vou ser uma colérica se eu sou melancólica? Só que assim, se você pegar alguns testes na internet e fazer aqueles testes online lá de temperamento, vai dar lá, e você é 30% melancólica, 20% colérica. Eu já gosto dos autores que explicam que a ferramenta dos temperamentos, um melancólico nunca vai ser colérico. Não, mas não existe, então, um pouquinho de cada? Tipo Não. assim, eu sou sanguíneo, aí eu vejo que eu tenho um pouco de melancólico, e eu tenho um pouquinho de fleumático, mas tipo assim, não tem isso não. Ó, me fala, você é um sanguíneo. Sou um sanguíneo. A gente define que ele é sanguíneo. Eu sei porque ele é meu esposo, gente. Tá, então se você é sanguíneo, você é amoroso, alegre, criativo. Obrigado. Então, tô brincando. me fala qual outro temperamento que faz isso. Mas talvez eu fico muito também, tipo assim, tem um pouquinho de melancólico também. Não, mas olha aqui, ó. A gente tem que lembrar, resgata lá na infância, para você saber qual é o seu temperamento. Principalmente no período de 7 a 14 anos. Qual era o seu comportamento nesse período? Ali, com essa idade, a gente já define um temperamento de uma criança. Para lembrar que os temperamentos a gente nasce com ele, a gente não aprende o temperamento. É destino mesmo, né? Eu vi o cara falar, temperamento é destino. Vem no DNA. Então, entre os 7 e os 14 anos, você já define. Então, lembra como era o seu comportamento quando você era criança? Gostava de falar? Gostava de se comunicar? Gostava de criatividade? Ficava quietinho? Olha, quando eu descobri isso, Marcelo, porque eu lembro de eu gostar de ficar em casa quietinha, no meu quarto, sozinha. E meu filho, hoje eu vejo, ele tem 4 anos, eu vejo que ele é um sanguíneo perfeito. Mas a gente só vai definir isso mais pra frente um pouquinho. Mas eu, na idade dele, adorava ficar quietinha, sozinha. E tá tudo bem para algumas pessoas ficar quietinha, sozinha. Então, o comportamento, a gente entender o comportamento das pessoas, tá tudo bem para aquela pessoa que gosta de ficar no meio de pessoas, gosta de falar, gosta de criar, gosta de inventar, gosta de inovar. E também tá tudo bem para aquela que não gosta. Eu lembro que você fez eu lembrar aqui de pequenininho. Eu lembro de eu dentro da piscina aí com 6 anos. Eu sentava numa boia e ficava igual bobo fazendo discurso político. Você acredita um trem desse? Minha mãe ria, eu lembrava de fazer coisa e eu ficava falando pros outros, com coisa que eu tava discursando pra um punhado de gente. O comportamento alegre, o comportamento que não guarda muita coisa, que seria do sanguíneo, ele é muito bom para ser artista, para ser político, porque ele tem esse dom natural. Lembra que os temperamentos, as ações que a gente faz, é aquilo que você faz com naturalidade. Um colérico, ele consegue ser alegre? Consegue. Só que ele precisa de muito mais esforço que um sanguíneo. Tá? Então, eu, por exemplo, meu temperamento é melancólico. Se você falasse para mim que com 15 anos, eu tinha 15 anos, que eu ia vir em frente ao microfone, falar com alguém, dar palestra, falar no microfone, usar o celular, ligar a câmera, eu morria de vergonha de passar um batom. É um desafio por conta do temperamento, então. Não, demorei muitos anos. Eu preciso de treinamento. Habilidades a gente adquire. Então, com a minha profissão, eu consigo adquirir habilidades que um colérico talvez faça com naturalidade. Então, não é porque eu sou melancólica que eu nunca vou ser extrovertida, alegre. Eu consigo isso. Só que eu preciso de um esforço. É uma habilidade que não é natural do seu temperamento, mas que você pode treinar para adquirir isso, uma coisa que é natural para o outro. É isso? Todos nós podemos. Ainda bem, né? Imagina se todo mundo pudesse aprender as coisas. Então, olhando assim por cima sobre os temperamentos, eu estou imaginando uma coisa. Você que trabalha, que é empresária também, trabalha com gente desde pequeno. Quer dizer que quando você olha um setor dentro de uma empresa que você precisa contratar, ou seja, que o seu olhar clínico hoje já é diferente. Você fala assim, não, essa pessoa que eu preciso nesse departamento, ela tem que ter esse tipo de perfil e se encaixa mais num sanguíneo ou num melancólico. Você consegue ver isso ou não? Eu fico imaginando se todo mundo que fosse empresário tivesse o conhecimento de quem são os 4 temperamentos. Quando seria mais fácil contratar? Quando seria mais fácil encaixar na perfeita profissão, na ação certa?
tá? Na criatividade. Fica pensando isso nas escolas, nas professoras, o quanto é rico esse conhecimento. Algumas professoras que veem meu conteúdo falam, Vivian, eu encontrei uma professora semana passada, ela me falou isso, a tia Neide, ela falou, Vivian, eu estou apaixonada por aquilo que você fala lá no TikTok sobre os temperamentos. Os alunos já dá para mim saber sobre isso? Lógico que dá. A partir dos 7 anos está muito bem definido os temperamentos. Então, se a gente sabe como a minha tendência de comportamento, por que não o treinar para melhorar isso? Uhum. Se eu tenho timidez para falar, eu preciso praticar a fala. Usar mais o microfone, usar mais o celular, o vídeo. Isso eu preciso treinar todos os dias. Eu chego lá. Eu só preciso de treinamento. E eu preciso... Além disso, não adianta eu saber o que eu tenho que fazer se eu não sei aonde eu sou deficiente. Aí vem o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer, saber as minhas habilidades, as minhas fragilidades e trabalhar com isso. Tanto do lado bom quanto do lado ruim. Sim. Porque se eu começar a trabalhar só as minhas fraquezas, dá a impressão que não presta para nada. Eu preciso também explorar as minhas fortalezas. Uhum. Se eu sou boa comunicadora, então eu vou fazer mais comunicação. Se eu sou boa em números, em análise, eu vou trabalhar mais sobre isso. Aí é o famoso trabalho com o que gosta. Não é trabalho que gosta, você aprendeu a descobrir, você descobriu qual a sua habilidade, onde ela precisa ser valorizada e explorada. E uma coisa, Marcelo, as pessoas precisam valorizar naquilo que ela faz de melhor. A gente tende a achar o nosso pior. Uhum. Tanto que quando a gente fala de defeito, é fácil você lembrar de alguém. O julgamento é muito mais fácil. A tendência é a gente julgar no pior. Isso é com a gente e com as outras pessoas. Quando a gente aprende a valorizar o nosso melhor, como eu vou saber, viu, o que de melhor eu faço? É aquilo que as pessoas falam para você. Aquilo que você mais ouve falar de você. E isso acontece 24 horas. É verdade. A pessoa fala assim, nossa, você é tão boa para falar. Nossa, você faz isso com tanta facilidade. É ouvido, a gente saber ouvir o que as pessoas nos falam. E fala todo dia, né? Todo dia. Só que a teimosia de não sabermos quem somos nós, o autoconhecimento, aquilo que não faz a gente não enxergar quem nós somos, aí começa tudo errado, né? Porque você não se enxerga, você também não enxerga ninguém. Nem seu esposo, nem seu colega de trabalho, nem seu sócio, nem ninguém. E se a gente, como você falou, se a gente conhecesse um pouco mais sobre isso, a convivência em qualquer setor seria mais fácil, né? Agora, uma pergunta que talvez nem você, a gente tem que... É uma reflexão. Como que uma ferramenta tão antiga está disponível para a gente e o ser humano que vive, que um dos maiores problemas nossos é que nasceu a ética, a moral e tudo, é por conta de convivência, e a gente entendendo um pouco sobre temperamento, a gente consegue conviver melhor. Por que a gente não busca esses conhecimentos, você acha? Por que apesar de existir isso há muitos anos, as pessoas não têm acesso a esse tipo de conteúdo? A ferramenta dos 4 temperamentos, para a medicina, ela não é válida. Sim. Ela vem lá da filosofia. Uhum. Só que eu já vi médicos aplicar essa ferramenta dentro do seu consultório e é fantástico. Uhum. Porque ele começa a observar o comportamento, a diagnosticar a doença do paciente desde a hora que ele senta lá na sua sala de recepção. E aí, se você consegue, pela ação e reação do comportamento do paciente, você já começa a diagnosticar a doença aí. Então, tudo começa lá no comportamento. Você lembra um dia que nós fomos no Dr. Almir, e aí ele explicou, nós conversando, tá, de um saudoso Dr. Almir, e ele entendia tudo de temperamento, né? Muito. Tudo, temperamento, PNL. E eu lembro que uma vez nós dois sentados, e ele falou, não, Marcelo, por que você é assim, 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 assim? A Vivi não, a Vivi já é assim. Eu falei, nossa, isso aí muitos anos atrás, né? Que a gente tava tentando engravidar. Eu falei, que coisa doida, como que um médico, porque ele era tão querido, né? Ele conversava com todo mundo por conta de ter esse conhecimento de pessoa. É uma ferramenta para, igual você falou, pode não se colocar na medicina, mas no comportamento humano entre médico e paciente é uma ferramenta divina, né? Imagina a situação, a gente já estava tentando planejar o nosso futuro filho, já fazia 2 anos, o dia que a gente chegou no consultório dele, era véspera do meu aniversário, eu tinha tido um aborto espontâneo. E ele soube conduzir a nossa consulta de uma forma que ele explicou natural, sem muito escândalo, sabendo o meu temperamento, meu comportamento, sim, sabendo o seu. Como que a gente reagiria a cada...
Isso é Qual seria a minha ação, minha reação? Diminuiu a dor? Mudou o fato? Não. Mas mudou a maneira de como conduziu aquela notícia que ele tinha que nos dar. Uhum. E outra, conduz a próxima ação nossa. Uhum. Conforme ele dava notícia, conforme ele conduzia aquilo que ele tinha que nos avisar, que não mudava o fato, a gente poderia parar ali. Não, também não quero mais. Não. A maneira como ele deixou as portas abertas para a gente agir de uma maneira diferente. Verdade. Então, quando as ferramentas de autoconhecimento, para você saber o comportamento, é para isso, para você conduzir uma situação que não vai mudar, mas conduza ela de uma maneira mais branda, uma maneira com mais fácil ação, para que ela se resolva com mais rapidez, com mais facilidade. Legal. Ô, Vivian, e como que foi a sua experiência lá na Inglaterra para ficar aqueles dias? Era uma imersão também? Você, daquele treinamento de PNL com um dos maiores nomes do mundo, né? Que é o Tony Robbins, sobre temperamento não, sobre PNL. Como que foi a experiência lá? Não, imagina a minha situação. Um temperamento melancólico, que demora a decidir as coisas. Nunca tinha viajado internacionalmente. Fiz todo aquele processo para organizar. Para processo eu sou boa, viu? Entendam, melancólicos, vocês são bons para processo. Então, organizei tudo certinho, viagem, beleza. E chegando lá, eu participei de um curso de desenvolvimento humano. Chegando lá, eu participei de um curso de desenvolvimento humano, onde ele trabalhava o medo. O pior vilão do nosso comportamento, de não agir da maneira certa, não fazer da melhor maneira, é o medo. Tudo é o medo. O medo te trava para tudo. Né? E eu aprendi com o Tony Robbins que o medo, se você tirar ele, se você não tirar não, viu, gente? Nem tira medo. Ele não sai? Ele não sai. É natural do ser humano. É nosso. O medo está grudado na sua alma, no seu instinto. Só que você consegue dominar o medo. O que eu aprendi com o Tony Robbins é dominar o medo. Primeiro ele faz você se conhecer o medo, que ele existe. Depois ele faz você ter medo dele, mas ele ensina que você não pode correr dele, não pode empurrar ele, não pode sumir com o medo, mas você pode dominar o medo. Gente, quando a gente domina o medo, você faz qualquer coisa. Qualquer coisa. Aquilo que é impossível, você faz. Nessa imersão que eu participei lá na Inglaterra com o Tony Robbins, para quem não conhece o Tony Robbins, ele é um dos maiores gurus de desenvolvimento humano do mundo. Tem gente que paga $100 mil para ficar 7 dias dentro da casa dele para aprender desenvolvimento. Isso que é fantástico esse curso. Ele trabalha presidente da República dos Estados Unidos, ele é muitos, né? Coaching do Barack Obama. Aí, essa imersão, dentro da imersão de 7 dias que nós participamos lá, nós andamos 12 quilômetros em cima do fogo, da brasa. 12 quilômetros. E não foi 10 pessoas que andou e as outras ficou olhando, não. Era milhares de pessoas, todo mundo andou. E todo mundo andava e não queimava o pé. Eu falei, gente, isso aqui é magia negra, o que é isso? Mas não é. A gente ficou... Isso foi já no segundo dia? Não me lembro se é o primeiro ou segundo dia. Mas nós ficamos, assim, imersos mais de 24 horas, das 6 da manhã até meia-noite, varou, só trabalhando ferramentas que tirassem o medo. Primeiro, conhecendo que o medo existe, conhecendo quais são os nossos medos, e depois dominando o medo. A partir do momento que você domina o medo, você voa. Faz o que quiser. Tendo a consciência que existe o medo, quer dizer, você já vai enxergar um medo diferente. Vamos ter consciência que ele existe, mas vamos pôr ele no lugar, mais ou menos isso. Domina ele. Isso, porque seja maior do que o medo. O medo, ele paralisa, né? Impede a gente de fazer as coisas. A programação neurolinguística, a PNL, faz você se programar neurolinguisticamente. Então, você cria postura, pensamento e aí ação. Aquele famoso ponto de interrogação. Então, você se programa a falar melhor. A partir da sua fala programada, falando melhor, você pensa diferente. E aí gera uma emoção. A emoção faz ação. Então, não é teoria da positividade, porque ele não fala disso. Não é você ser positivo 24 horas que vai mudar o que você está sentindo e vai mudar a sua situação. Pelo contrário, você precisa viver a realidade. O medo existe, tem que dominar ele. Ninguém falou para tirar o medo, empurrar o medo. Só que você precisa falar, a partir do autoconhecimento, falar as suas valorizações, o seu eu, aonde você pode ir,
que você fez? Gente, quando eu fiz Empretec, eu já fiz Empretec. Empretec também deve ter sido uma grande experiência, né? Muito, muito. Empretec, para quem não conhece, vai procurar o Sebrae e vai fazer o Empretec. É um curso de 7 dias, já foi 9, hoje é 7, que você fica mergulhado em aprender empreendedorismo, desenvolvimento de relacionamento. É fantástico. Quando eu fiz Empretec, foi lá em 2014. Eu falei, gente, dá para ganhar dinheiro. Dá para ter relacionamento, dá para entender as pessoas, fazer as pessoas trabalharem. E assim, foi um curso, Marcelo, que você não saía de lá para fazer dinheiro. Você ficava lá 12 horas por dia, estudando, treinando, buscando ferramentas e tinha que faturar, dar lucro, tudo ao mesmo tempo. Então tem gente que pergunta assim, eu tenho 2, 3 empresas, como que eu vou fazer para as 2 trabalharem ao mesmo tempo? Dá certo. O Empretec ensina tudo isso, fantástico. Que legal. Eu lembro que a promessa do Empretec é assim, tudo bem, você paga R$1.200, mas dá para ganhar dinheiro. Aí brilhou meu olho, eu falei, opa, dá para ganhar dinheiro, então vale a pena eu ficar 7 dias sem trabalhar, porque para mim era morte, ficar sem... Como assim? Vou ficar 7 dias sem trabalhar fazendo um curso? Que rolê é esse, né? Aí eu sei que assim, a minha turma, eu tinha um sócio, a gente faturou R$7.000 lucro líquido. Eu sei que consegui pagar o curso, meu amigo pagou o curso, a gente ganhou 7 mil livros. Que beleza. Vendendo frango. Na época, você estava montando a empresa, ainda não estava 100% a empresa, até porque não podia ter empresa pronta para pôr no Empretec, eu tinha que criar uma empresa. Lá é uma proposta de cria, chama CRIA o projeto. Você tem que criar uma empresa do nada, começar a vender. Fantástico. Para quem quiser aprender sobre empreendedorismo, comportamento, como agir dentro da sua empresa, eu indico muito o Empretec, me ajudou muito. Eu conversei aqui com o Gilmar também. E lembrando, sabe por que eu lembrei do Empretec? Quando eu fiz a entrevista para o Empretec, a facilitadora que me entrevistou, porque lá você passa por uma triagem para entrar no Empretec. A facilitadora que me entrevistou, ela falou assim, me conta o que você já fez de extraordinário. Eu lembro de você falar sobre Ela isso. resgatou na minha memória o que eu fazia de fácil, com naturalidade, que eu nem sabia. Eu saí de lá num orgulho, eu falei, sabe que eu passei? Mas se eu não passei nessa entrevista, pelo menos ela fez eu lembrar de tudo de bom que eu faço. É assim, o comportamento é isso. Para que serve o autoconhecimento? Você conhecer as pessoas. Para você entender o que você faz de natural com facilidade e valorizar, coloca no pedestal. A gente aprende a valorizar os nossos defeitos, a nossa deficiência, porque a gente quer sair daquilo. Então, você quer sair daquele comodismo, daquela angústia que você está sentindo, você vai e começa a falar o que você faz de errado, o que você precisa aprender. Mas, na verdade, você está se programando errado. A PNL encaixa aí. Você se programar neurolinguisticamente. Então, você fala da maneira certa para começar a pensar diferente. Opa, eu faço isso muito bem. Eu faço isso com facilidade, eu posso ganhar dinheiro com isso. E aí, se você começa a pensar diferente, você já começa a agir diferente. Porque gera um sentimento. É daqui para cá. E é isso. Então, isso aí prova, a neurolinguística mostra que a palavra tem poder, né? É naí que tem o poder das palavras, né? Isso é bíblico. A palavra tem poder. Em Gênesis, Deus fez o mundo através da palavra. Mas que coisa, né? Então, quer dizer que se a gente educar as nossas palavras, às vezes é trocar, né, Vivi? E ao invés de você falar uma palavra, por exemplo, nossa, como tá difícil fazer isso, você trocar o difícil por, não, como esse desafio é grande, esse tipo de coisa que aprende na PNL. A PNL aprende isso. É errado você falar, eu não consigo, eu sou uma merda. É você se autopunir, é o chicotinho, o famoso chicotinho. Olha, eu aprendi uma coisa, eu lembro que na PNL, durante o curso, a professora falava assim, você já viu uma criança, quando ela está aprendendo, que está com 2 aninhos, você fala assim, não põe a mão na tomada, a primeira coisa que ela faz, põe a mão na tomada. Até uma certa idade, a palavra não tem uma imagem. Não, que imagem que você vê de não? Da letra então, não, quando você fala assim, depois que você cresce, que você entende que é não. É verdade, mas quando você é criança, você não entende não, porque a gente começa a aprender pela imagem. Então, quando você fala para criança de 2 anos, pega a uva, ela vai aprendendo o que é a uva, ela pega a uva. Agora o não, que imagem que tem? Ela não tem imagem. Então você fala, não, põe a mão na tomada. Ela vai lá e põe a mão na tomada. Ela tira a palavra não, ela vai lá e põe a mão na tomada. Então, as palavras têm poder, porque toda palavra gera uma imagem. E a gente precisa associar isso.
eu consigo, não pode falar eu vou lutar, eu vou correr atrás. É o lutar. Já é um combate. Aham. Já fica muito mais difícil. Eu estou correndo atrás do dinheiro. Imagina a imagem disso, é você correndo atrás de um dinheirinho. Verdade. Então, quando você fala eu estou correndo atrás, você está dificultando na largada. Porque já cansa. Verdade. Estou cumprindo com o desafio. Eu vou conseguir. Isso não é ser positivo. É você usar a palavra certa da maneira certa. Para que aquilo que você está programando, aquilo que você está falando, gere um pensamento certo e gere um sentimento. Que sentimento da ação. Aí você gera ação. Um cara que eu vejo falar e o pessoal gosta muito de ver, fala assim, encantado quando ele tá falando alguma coisa, o Ciro Gomes, aí eu percebi, ele é 100% PNL, que eu não me entendo todas as palavras, ele usa perfeitamente. Esses políticos é treinado nisso, né? Esses grandes, né? Os que conseguem conquistar massa, com certeza. É 100% PNL e o pessoal não entende, acha que é uma coisa... Usa a palavra certa, na hora certa, no lugar certo. E isso é ciência. É ciência. Você precisa estudar para se programar certo. Senão só fala besteira. E se você tá falando besteira, você vai trazer besteira do seu lado. É verdade. E dentro da PNL, vamos falar um pouquinho de crença. É na PNL ou quando você fez coaching que você aprendeu um pouco sobre crença? Eu acredito que no coaching a gente... Falar pro pessoal, só para eles entenderem, crença não tem nada a ver com religião, né? Não, é aquilo que você aprendeu, que você acredita. No coaching a gente aprofunda mais na crença e nos valores. Por quê? Você precisa saber por que você faz aquilo. Porque, como você faz dá tanto valor na sua casa e o outro não? Porque eu acredito que aquilo é assim, assim. Então, crença vem de acreditar, né? É aquilo que seus pais te ensinou. E valor é aquilo que você valoriza. No coaching, você aprende a crença e os valores, porque você precisa trilhar um caminho. O que é o coaching? Você sair do ponto A e chegar no ponto B. De que forma? Da forma mais curta possível. Então, o coach ele vai te ensinar o caminho mais curto, tendo uma assertividade 100%. E para trilhar esse caminho certo, você precisa entender o seu comportamento. Como você está fazendo, por que está fazendo. Por que você nunca ganha dinheiro? Te ensinaram assim? É nisso que você acredita? Que dinheiro é sujo? Tem gente que acredita que dinheiro é sujo, e aí nunca tem o dinheiro. Tem gente que acredita que homem é bruto. E a maioria é bruto? Não sei, mas aqui, isso vem de uma crença, como você aprendeu. Como te ensinaram. Consegue quebrar a crença? Graças a Deus. Sim. Eu tenho dificuldade, eu já escutei muita gente falar, não, é porque eu tenho dificuldade em aprender. Isso é uma crença, não é? É uma crença. Eu não consigo. Você tem Colocaram que é difícil aprender. Em algum momento... Desde pequeno lá te ensinaram que é difícil aprender. A vida é difícil. Nossa, mas é difícil conseguir isso. É difícil mesmo, tá? Aprender o que é difícil. Tem gente que acha que é muito fácil abrir empresa, fechar empresa, normal. E faz isso com tranquilidade. Isso é uma crença também. É normal. E as crenças... Te ensinaram assim, acredita que é assim. As crenças, elas podem ser... Porque eu escutei um cara falar uma vez, e é verdade. Toda crença é limitante, porque ela te limita, né? Se você tem uma crença, ela já está te limitando. E a gente tem como ressignificar algum tipo de crença, aquilo que está infiltrado na pessoa mesmo. Como você falou do dinheiro, a pessoa tem crença, aprendeu desde pequeno, todo mundo quer dinheiro, mas a crença é tão impregnada que quando a pessoa ganha, ela faz tudo para perder. Isso tem como ressignificar isso? A crença, ela não é só negativa, ela pode ser positiva. Talvez uma crença te leve você a chegar no ápice, a chegar no sucesso. Eu no documentário da Simone Biles, ela fala isso. A minha mãe falou que eu podia chegar onde eu quisesse. E ela acreditava que se ela conseguiu sair de um orfanato, porque ela não consegue qualquer coisa. Olha isso é uma crença. Que para ela fez essa crença ser positiva. Então, a crença ela pode ser positiva, desde que você trabalhe ela a seu favor. Né? E tem crença que é limitante. E quanto à ressignificação de crença, é possível? Graças a Deus, sim. Mas é difícil, hein? Imagina se Jesus acreditasse que não dá para ressignificar nada. Coitadinho daqueles 12 discípulos lá. Nossa, é mesmo. Mas sabe que eu fico pensando, Jesus, a primeira coisa que ele fez foi trocar o nome deles. Será que não é... Mudar de ambiente, mudar de postura, mudar de comportamento, aí já é ação. Já mudou o nome para eles ser outra pessoa. Existe um estudo que fala que a sua assinatura
Ali você define quem você é. Eu acredito. Sabe quando sua assinatura é tudo rabiscada? Parece um nó? Sua vida tá cheia de nó? Não, eu não sou especialista nisso, mas tem gente que é. Eu lembro que a minha professora de PNL, ela é doutora Madalena, ela é especialista nisso. Rapaz, depois daquele dia eu mudei minha assinatura no outro dia. Eu fazia uma rabisqueira, assim, mas não quer fazer essa rabisqueira na minha vida bagunçada assim. Nossa. Mas quais são as ferramentas que... Não, a ressignificação, Marcelo, é você fazer aquilo que é fato na sua vida, o que já aconteceu, enxergar de uma maneira diferente. Então, ó, um fato, a pandemia. Se você perguntar para um sanguíneo o que foi a pandemia, que jeito que ele responde? Foi bom porque eu fiquei com meu filho. Tô brincando, mais ou menos assim. Leva na brincadeira, tira na esportiva e fala duas palavras o que é. Pergunta para um melancólico que foi a pandemia. Pior dia da minha vida, quase me matou. Assim, se você perguntar para as mulheres com temperamentos diferentes, como foi seu parto? Como foi ter filho? Qual foi sua experiência? Cada um vê de uma forma. E a ressignificação é fazer aquele fato da sua vida de uma maneira diferente, olhando ele de outro ângulo. E aí você consegue mudar o comportamento. Então, no mesmo fato, a briga do meu pai e a minha mãe. A vida inteira me trouxe sofrimento num casamento. Tô dando uma hipótese. Mas aquilo também pode me trazer um casamento diferente. Se eu ressignificar o fato que aconteceu na minha vida. Então, ou eu posso levar aquele fato como uma limitação, uma crença de que casamento não dá certo, uma crença de que eu tenho que fazer igual a minha mãe, porque é assim que eu aprendi. Ou eu também posso sair dessa bolha, dessa caixinha, aprender de forma diferente e não querer nada daquilo para mim. E fazer aquele fato ser uma coisa boa, ressignificar o que me aconteceu. A gente tem vários exemplos assim, tem atletas que teve um trágico acidente, ele vai lá e ganha a Olimpíada daquela forma. Então, assim, ó, nem tudo que nos acontece dá para mim ressignificar. Porém, se eu quiser mudar o fato sem mudar o que aconteceu, eu faço isso. Mas eu falo, mas a gente ressignificar atitudes nossas, padrão inconsciente. Você citou um negócio que eu lembrei da Priscila Uemura, nós falando sobre isso, ela falou sobre esse padrão. Pai e a mãe briga e a filha briga, mas briga, ela explicou aqui, inconsciente, sem consciência. Então, vamos supor, o cara tem um problema que ele age de uma maneira que ele é inconsciente. Ele trata mal o filho porque o pai dele batia nele. Só que ele falou, não, vou ser um bom pai porque o meu pai foi ruim. Mas aí chega na hora, ele bate no filho. Eu já vi gente contar isso. Já vi até em filme o cara explicando sobre isso. Mas aí o cara, ele não tem a noção, a consciência de que ele age assim. Como ressignificar uma coisa que o cara não vê que ele age assim? Ô Marcelo, o temperamento colérico, ele é explosivo, ele fala o que pensa, ele age rápido, ele é resoluto. Só que ele usa essa facilidade dele a favor dele, para ser líder, para ganhar as coisas para ele a favor dele, para se destacar. Só que ele também pode usar isso como uma armadilha, né? Arrogante, fala o que pensa. É isso. Primeiro ele tem que ter a consciência. Ele tem que ter consciência de como ele é, de como ele age. E, às vezes a pessoa fala toda hora pra ela, tá? Então o colérico ele ouve o dia inteiro, você é muito grosso. Mas ninguém gosta de ficar com você. Aí não tem consciência ainda, não faz questão de ter também. Por isso que é o autoconhecimento. Eu preciso me enxergar. Ó, o dia que eu fiz a PNL, que eu descobri que eu era melancólico, eu falei, não é possível. Você bate muita cabeça. Eu falei, não sou assim. Aí, tá vendo? Não aceita, né, a gente? Não aceita. Pra mim, a minha teimosia era responsabilidade. Só que a minha responsabilidade é tão extrema que vira teimosia. Falei, mentira, eu não sou teimosa. Não. Só que vai cair na ficha, entendeu? Quanto mais você se conhece, é mais fácil você entender quem você é quando você valoriza as suas aptidões. Porque você consegue enxergar isso. Eu sou boa nisso mesmo. Eu sei fazer isso. Você fala que o sanguíneo era crítico. Eu não achava que eu era crítico. Eu sou o cara mais crítico do mundo mesmo. É crítico, o sanguíneo é crítico. O colérico tem ira. O melancólico tem inveja. Que mais? O fleumático é lento.
Só que se ele ficar pensando só na lentidão dele, o que ele pode fazer? O que o sanguíneo pode fazer para não ser tão desorganizado? Cria uma agenda, põe despertador. Mas a agenda com as roupas não tem jeito. Hã? Como é que eu faço com as minhas roupas aqui? É tudo bagunçado. Põe por cor. Tem jeito, tudo tem jeito, dá para ressignificar. E aí o legal é assim, quando você não conhece o temperamento da pessoa, significa que ele tá numa evolução. Dá para camuflar. Lógico que dá. Sabe aquela pessoa bem treinada que ela sabe moldar as fraquezas dessa e sabe relevar as fortalezas? Isso é bom porque você fala que eu tô com dúvida de que aquela pessoa é. Na verdade, ela tá dominando as fraquezas dela. Eu acho que a disciplina ajuda o ser humano, qualquer temperamento, a ter um equilíbrio nisso aí tudo, não. Pro fleumático você tem que falar menos. Não, mas o fleumático já é disciplinado. Mas, por exemplo, um sanguíneo criado num ambiente de disciplina desde pequenininho, ele já cresce mais organizado, não? Lógico, com certeza. Eu conversei que eu acho que... Aí é os valores, né? Aí as crenças. Aí já vira crença, a organização. Porque crença é tudo aquilo que te ensinam desde criança. Uhum. Você vai acreditando que aquilo é verdade. Por isso que existe a quebra de crença. Se você sai daquela bolha, sai daquele ambiente, você vê coisas diferentes, falando, por que eles pensam diferente? Por que eles agem diferente? Será que o meu tá certo ou o dele? Uhum. É uma verdade absoluta só pra você. Uhum. E aí dá pra querer quebrar a crença a partir do momento que você vê que existe pessoas diferentes que não pensam igual você. Falou, ela acredita que aquilo dá certo. Legal. E eu acreditava que não dava. Ô, Vivi, e colocando em prática os temperamentos dentro do relacionamento de casal, a pessoa casada ali. Eu fico imaginando, se os casais tivessem conhecimento sobre o que é o temperamento, talvez os relacionamentos seriam menos prejudiciais, né? Porque imagina um sanguíneo que é bagunçado, igual a gente falou tudo, casado com um fleumático que gosta das coisas certinhas. Deve virar uma bagunça danada. E aí eles não sabem por que um age de um jeito e outro age do outro. Pode dar certo um casamento do melancólico com um sanguíneo? É provável dar errado, mas pode dar certo. Porque um complementa o outro. Uhum. Eu sou a verdadeira melancólica, você é o verdadeiro sanguíneo. Tá dando certo? Dá, tem dia que dá arrancar o rabo, mas dá. Por que dá? Porque, mais uma vez, o autoconhecimento é para você valorizar o que você faz certo e complementar o outro. A criatividade, a inovação, querer fazer as coisas rápido de um sanguíneo pode complementar num casamento, por exemplo, da calmaria do melancólico. Pensa primeiro, depois faz. Não, faz logo, está demorando para pensar. É desse jeito, lá em casa é assim, viu, gente? Então, assim, ó, o casamento, assim como nas empresas, em qualquer relacionamento, os temperamentos opostos dá certo? Eu fico pensando como seria o casamento de dois fleumáticos. Então, talvez é o que eu tô pensando. Eu conheço casal que é dois fleumáticos. Eles não devem fazer nada, né? Não, lógico tipo que assim, faz. fica sem brigar, sem nada. Não é assim. Briga, Não todo mundo briga. Mas, ó, o fleumático, ele vai fazer as coisas planejada, organizada, no seu tempo. Nunca que ele vai fazer um casamento sem ter dinheiro. Dois fleumáticos. Uhum. Ele vai organizar, ele pode não ter o dinheiro, mas ele vai organizar a vida dele financeiramente para ele fazer aquele evento, aquele casamento. Ele vai pensar para ter um filho, os dois, né? Imagina se os dois for fleumático. O fleumático é diplomata, ele é calmo, tem tudo para dar certo. Eles vão pensar igual. Só que olha o quanto seria rico se o casamento fosse um colérico e um fleumático. O colérico pondo rodinha no pé do fleumático. Vai logo, faz isso. Então, mas aí será que o fleumático aguenta também? Ia aguentar? Aguenta, né? O maior equilíbrio entre os temperamentos vem do fleumático. Ah, é equilibrado. E o colérico, ele é desequilibrado, ele explode facinho. Então, o colérico, ele pode aprender com o fleumático a sua calmaria, a sua mansidão, o seu equilíbrio. E o fleumático aprende com o colérico fazer as coisas mais rápidas, fazer para ontem. Isso em qualquer relacionamento. Seja dentro do casamento, seja dentro da empresa, em qualquer relacionamento. Se você se conhecer, você vai conhecer as suas habilidades e as suas fragilidades. Trabalha isso e valoriza. É muito bom um melancólico ficar junto com um sanguíneo, que a vida para ele é alegria, sem muita responsabilidade. Para de se castigar, para de achar que tudo é drama, leva a vida com mais leveza. Esse é o verdadeiro sanguíneo. Eu acho que essa é a visão que o pessoal tem
muitas vezes do sanguíneo, em termos que eu perguntei para algum sanguíneo aqui. O pessoal olha com coisa que falta responsabilidade nele. Mas não é falta. Eu vejo assim que não é uma falta. O sanguíneo não é que ele não olha a vida com responsabilidade. Eu acho que a palavra certa que você falou antes é mais leveza. Eu acho que os outros, muitas vezes, que carregam um peso de uma responsabilidade que é excessiva. Isso é PNL que você fez. Você ressignificou a bagunça do sanguíneo. A desorganização do sanguíneo. Enquanto uns levam, o sanguíneo é desorganizado, ele não leva a vida a sério, ele é irresponsável. Realmente ele é tudo isso. Só que isso, se ele souber dosar e equilibrar, vira uma fortaleza. Ele leva a vida mais leve, ele aposta mais, ele inova mais, ele cria mais, porque ele tem tudo isso aí que nós acabamos de falar. E quando vai casar, o noivo, ele acha assim, né? Vou casar, eu achava isso antes de casar. Depois que eu casar, ele muda. Você achava mesmo? Gente, deixa eu explicar uma coisa. Ninguém muda ninguém. Você muda a sua visão, o seu pensamento é a sua atitude, é sua. Você muda o eu, você não muda o outro. Você pode melhorar aprendendo com o outro. Você pode criar habilidades que o outro faz e você não fazia. Mas mudar, a gente não muda ninguém. A gente não muda o mundo, só que nós mudamos a nossa atitude. Que jeito? Muda a maneira de como eu penso sobre aquilo, muda a maneira de como eu conduzo aquilo. Então eu consigo mudar o eu rápido. As atitudes diante daquilo. Ué. Assim é dentro de um casamento. Quando a gente vai casar, né? Nós damos curso de noivo, a gente vê muito isso. Os noivos vão lá em casa. Quando a gente vai casar, nós viemos de um mundo diferente, de uma criação diferente. Nós fomos de família diferente, nós pensamos diferente, aí vai os dois para a mesma casa. Chega lá, dá conflito. Por isso que o casamento dá conflito. Só que eu tenho que ceder um pouco, você ceder um pouco. Você me conhecer, eu te conhecer. Eu aprender com você e você aprender comigo. Só que a gente muda, ou a gente molda um casamento, a gente deixa um casamento sustentável, duradouro, desde que a gente enxergue, eu preciso enxergar como você é. Entender que você é alegre o tempo todo, que você tira sarro de tudo, porque isso faz parte do seu temperamento. E eu morro com o mundo lá, né? Achando que tá tudo sério, que a vida é um drama, que tudo tem que ser responsável. Aqui, eu suo tudo à mão por causa dessa entrevista. Ele, não, tranquilo, vamos conversar com você normal. O mundo é triste. O mundo é um assim, drama. Não, mas é legal. O melancólico, o mundo é o drama, né? No casamento, o mundo é o drama. Se você falar alguma coisa que o melancólico vai magoar ele vai lembrar disso a vida inteira. Atenção, casados. Cuidado com o casamento melancólico. Ele vai lembrar disso a vida inteira. Só que tudo que você deixar comigo, eu vou levar muito a sério. Vou ter lealdade, vou conseguir fazer o processo com profundidade. Isso é pra tudo, dentro do relacionamento, na empresa. Eu já percebi dentro da empresa nossa que os melancólicos é os que mais faz as coisas com compromisso e eles não abandonam mesmo, não. Não abandona o barco, pode estar morrendo fica lá. Ali. Todo mundo fica vivo e ele tá morto, mas ele também não sai dali. É teimosia. Eu nunca achava que isso era teimosia. E é o temperamento. Legal. Deixa eu te falar, sabe como que eu gosto de ver os temperamentos, entender qual que é os temperamentos? Olhando o pecado capital de cada um. E tem existe a ver, não tem? Os 4 pecados dos temperamentos. Existe, não é? Colérico, a ira, o sanguíneo, luxúria, melancólico, inveja, esqueci o outro. E o fleumático é avareza. Avareza. Quando eu tô em dúvida, esse rapaz é avarento. Ele é fleumático. Ele faz as entrevistas, gente. Eu vou contar agora o segredo. Aí ele fala assim: esse cara que eu entrevistei, você acha que ele é qual temperamento? Eu falei: eu preciso ouvir a história dele. Conforme ele conta a história. Olha isso é importante. Como você conta a sua história. Conforme você relata quem você é, conforme você conta a sua própria história, é assim que as pessoas te veem. Isso eu aprendi isso no coaching. Como eu quero que as pessoas me vejam? Como uma pessoa tímida, quieta. O dia que eu aprendi isso, eu comecei a usar salto, comecei a usar esmalte vermelho, batom vermelho, morria de vergonha de passar um batom. Eu comecei a me posicionar, falei, eu quero falar, eu consigo me aparecer. A gente entender aonde a gente precisa melhorar. Isso é importante, a gente tem que... O comportamento, entender comportamento é isso. Aí onde é que vem a evolução do ser humano, né? A evolução só vem quando a gente entende quais as nossas fraquezas e as nossas fortalezas, né? Sim. Mas tá bom. Ô, Vivi, eu quero te agradecer por esse momento que foi
Graças a Deus nós conseguimos gravar, porque tava difícil. Eu te chamei um punhado de vezes e eu tava muito Gente, eu venci na vida, eu vim no podcast. Ó, a gente precisa marcar pra agora eu te entrevistar. Tá fechado já. Já me deram essa ideia. Falei, Vivi, o Marcelo entrevista todo mundo, eu vou entrevistar o Marcelo. Marquem um dia que eu vou entrevistar. E eu vou te falar, já muitos já perguntaram assim, mas você não vai falar sobre você? Então vamos fazer o seguinte, você vai fazer o podcast falando com o Marcelo, o apresentador que acredita que o ser humano está em plena transformação. Você vai falar comigo. E transformar, Marcelo, o dia que você me trouxe o tema do podcast, eu falei, gente, esse nome é muito complicado, metamorfose. Mas a gente entender a transformação, nós estamos em constante transformação. Você ainda fala isso em todo o programa que você apresenta. E se a gente não acreditar que todos os dias nós podemos transformar, o passado ele vive um peso, ele vira um peso. E o futuro vira ansiedade. E a gente só tem o presente de hoje. Então, se eu acreditar que no meu presente de hoje eu posso transformar a minha ação, a minha atitude, o meu comportamento, aí a vida fica mais tranquila, mais linda, mais leve. E a fé que a gente tem, né? A fé sustenta tudo isso. Porque senão não dá para acreditar em transformação também. Né? E é isso. Obrigado pelo convite. Espero estar mais vezes. E qualquer dia a gente vai bater mais um papo. Então vamos, tá bom. As minhas mídias sociais. Já vou pôr aqui embaixo. Fala aí, Vivian. Suas mídias sociais que já vai estar escrito aqui embaixo. Ó. Segue a Vivian no Instagram, é esse. E no TikTok? Instagram, TikTok, tem o Facebook também. É Vivian Barrache. É Vivian Barrache? Sim. Com CH, né? Sim. Tá embaixo aí, anotado. Que nem o Francisco, sim. Ô, gente, eu quero agradecer a você que está conosco até agora e pedir para você que não é inscrito se inscrever no nosso canal, tá bom? Porque esse canal cresce cada vez mais, cada um que dá curtida cresce. Isso, cada vez mais está crescendo e vai crescer cada vez mais. A gente tá em rumo buscar os nossos 5.000 inscritos, tá bom? Um grande abraço a todos, que Deus abençoe e até mais.